dar início à nossa aula de hoje. Para quem se perdeu um pouquinho aí nas aulas, a gente vai falar hoje da lição 10, tá? É a lição 10. E tem como tema quando os pais sepultam seus filhos. É um tema muito forte, hein? Isso aqui é... Porque o que a gente vê hoje é o contrário, né? Em muitos casos aí a gente vê o contrário isso aí. Mas a gente vai ver algumas coisas aqui hoje. Senhor, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos dar uma aula abençoada, tanto aqui como lá na casa de missões, os irmãos, as crianças, que seja uma manhã abençoada, cheio da tua presença, e que venhamos crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, toda a fúria do inimigo e colocamos nas tuas mãos, Senhor. Esse momento em que vamos estar aqui, Pai, falando da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Quando os pais sepultam seus filhos. E a gente vai falar da vida de um homem que todos nós conhecemos, uma história que é Jó. Mas a gente pesquisando aí nessa semana, lendo algumas coisas, a gente vai ver que esse tema, quando os pais sepultam seus filhos, hoje, isso aqui tem sido, em muitos casos, o contrário, né? Tem sido o contrário isso daqui. E aí o que acontece? Os pais, tudo bem, eles sepultando os seus filhos, mas na verdade eram os filhos que tinham que sepultar os pais. Não é... Não teria que ser diferente. E aí eu fui vendo, fui lendo, fui pesquisando algumas coisas. Você vai ver aqui que são coisas muito complicadas. A gente sabe que tudo que tem acontecido no mundo é por conta do pecado. Por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam e as coisas iriam acontecer de uma forma muito intensa, numa proporção... muitas das vezes fora do controle, principalmente no meio dos jovens. Então, isso tudo tem acontecido. E aí a gente vê que, muitas das vezes, não é nem por falta de conselhos, não são por falta de conselhos. A gente já viu, se eu não me engano, foi a lição 6 ou a lição 7, a história de Sansão. Ele tomou uma atitude fora daquilo que os pais tinham ensinado para ele. Então, nem sempre a gente tem que colocar ou dizer que a culpa são dos pais por uma atitude que seus filhos tomaram. Então, a gente viu isso naquela aula, a gente falando, nós ministramos essa aula. E aqui, essa daqui também vai mostrar algumas coisas para a gente interessantes. Já para a gente não perder tempo, abre aí a revistinha. Mas antes eu quero ler só 2 versículos aqui, espera aí. Depois você vai abrir a sua Bíblia lá em Jó, no capítulo 1. A secretária deixou meu óculos pior, Vamos lá. Deixa eu falar uma frase aqui que Deus me deu, que diz assim: a minha família está nas mãos de Deus. Por estar nas mãos de Deus, eu profetizo a provisão, a cura, a libertação, o milagre do Senhor e a salvação para todos aqueles que fazem parte dela. Você pode profetizar isso? Vamos ler juntos? Eu achei interessante essa frase que Deus me deu. Diz assim, ó: a minha família está nas mãos de Deus. E por estar nas mãos de Deus, eu profetizo a provisão, a cura, a libertação, o milagre do Senhor e a salvação. Amém? Então nós temos que crer nisso, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos dizer juntos isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa manhã eu profetizo que a tua casa, com seus filhos, seu esposo, sua esposa, vocês vão estar aqui. Nós vamos estar aqui, servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Ah, mas pastor, é muito difícil, aquela filha é complicada, aquele filho é complicado, aquele marido, então você não tem nem ideia. Basta uma palavra do Senhor e tudo se faz novo. Amém, irmãos? É só parar e pensar como é que era a sua vida antes de ter Jesus. Aí você vai parar e vai dizer, realmente, verdadeiramente, um milagre do Senhor existe. Deus faz milagres ainda hoje. Amém? É só você parar e pensar um pouquinho. Quem me conhece sabe, essa hora eu estava nem acordando, irmãos. Essa hora eu estava com dor de cabeça, uma dor de cabeça. Nem tocava em mim, porque ia arrumar briga se tocasse em mim nessa hora. Num domingo desse? Não, só ia acordar lá para as 2 horas, 1 hora, 2 horas, a tomar um banho, se aquecer, ver o jogo do Mengão e plau, até meia-noite para depois acordar para trabalhar. Mas o Senhor me resgatou, o Senhor me salvou, e hoje eu estou aqui. É um milagre do Senhor, e eu profetizo que esse milagre vai ocorrer na tua vida, na tua família também. Amém? Então vamos lá, abre aí Jó capítulo 1. Já vamos já para a nossa revistinha. A gente vai ver nessa manhã aqui algumas coisas interessantes. Capítulo 1, versículo 13, 16, depois o 19. Vamos lá. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos passeam juntos a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 19. Eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meu Deus do céu. Como é que o homem vai ter tanta notícia assim de uma vez só, meu irmão? Uma notícia dessas assim é complicado. Mas vamos ler aqui. O objetivo dessa lição: descrever a família de Jó, refletir a respeito de como lidar com a morte na família, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Esses são os objetivos dessa lição, mas nós sabemos que é algo muito difícil quando se fala de morte, perda de alguém, de um ente querido, ainda mais de filhos. É uma coisa muito complicada. Mas deixa eu dar o pano de fundo aqui desse livro, que o livro de Jó é um livro que traz, é um livro poético da parte do Antigo Testamento da Bíblia. O estudo bíblico do livro de Jó revela como Deus é soberano sobre todas as coisas e cumpre seus propósitos, mesmo através do sofrimento. Então, que você e eu, nós temos que entender que tudo tem um propósito.
Você não pode deixar de acreditar nisso. Tudo que Deus faz tem um propósito. E às vezes a gente não entende as coisas. Se bem que para entender essa situação que Jó estava passando, realmente é complicado. É ou não é verdade? Não vou imaginar você não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas ter essas notícias dos filhos que morreram, que perdeu tudo, e que não sei, e depois o camarada ficar doente e passar por uma luta. Meu irmão, que coisa, que terrível pensar como é que esse homem vivenciou isso tudo. Alguém já parou para analisar isso? A vida desse homem, como é que deve ter sido ele pensar e lembrar de tudo que aconteceu na vida dele depois de muito tempo de ter recebido essas notícias? É algo complicado. Mas eu e você, nós temos que acreditar que Deus está no controle de tudo. De que Ele é soberano, mesmo em meio a tanto sofrimento. Eu sei que é difícil. Ainda mais a gente que passa por uma lutazinha só, a gente passa por uma dificuldade, a gente já fica desesperado. A gente já começa a pensar um monte de coisas, do tipo, Deus me abandonou. Ou então do tipo, Deus não está mais comigo. Deus deixou de existir para mim. E aí a gente começa a ver muitas coisas, as pessoas fazem besteira ou pensam coisas que não é para pensar e cometem loucuras. Uma vez eu estava com um amigo, ele é crente. E aí a gente estava conversando. Foi na segunda-feira que ele chegou lá no quartel, ele falou para mim, eu fiz uma prova com Deus ontem. No sábado. Eu falei, o que houve, rapaz? O que você fez? Estou passando por muita luta, Fernando. Muita dificuldade mesmo. Eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, o Senhor está comigo mesmo? Então me prova. Me prova que o Senhor está no controle disso tudo. Ele falou isso de manhã, depois que ele acabou de orar. Ele foi para o quintal, estava limpando o quintal dele, subiu numa árvore e começou a limpar, começou a podar com um facão. De repente, ele disse que ele caiu, uma altura de uns 3 metros. Pau! O facão veio na direção dele. Não pegou nele. Ele não sabia dizer por que não pegou, porque veio direto nele. Ele não se machucou, não se arranhou, não quebrou nada do corpo. E aí ele disse que quando ele levantou, verdadeiramente o Senhor está comigo. Ele disse que depois dali não falou mais nada. Não questionou mais nada de Deus. Não murmurou mais, não falou mais nada. Às vezes isso acontece com a gente também. A gente passa por tantas coisas, que aí chega em determinado ponto da nossa vida, a gente vai, Senhor, por quê? Meus irmãos, olha só, eu vou dizer para você mais uma vez o que eu aprendi nessa igreja. Você nunca fala o porquê, você fala para quê. Porque Deus ele tem propósito em tudo que acontece com as nossas vidas. E eu e você, nós temos que crer que Deus é soberano. Quem crê que Deus está na sua vida? Diga amém. Então, meu irmão, descansa em Deus. Pastor, você não sabe nem a luta que eu vivo, você sabe a minha? Não sabe, né? Então... Mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Pastor, mas cada dia fica mais difícil. Mas eu creio assim mesmo. Você imagina a vida de Jó. Primeiro chega uma notícia ruim, depois chega outra notícia ruim. Depois o camarada fica cheio de tumor no corpo, começa a rapar seu corpo com um caco de vidro. Você quer o quê, irmão? De telha, aliás. Para tirar a casca, será que ele fazia aquilo? É a coceira, né? O fedor que era a vida daquele homem, o corpo daquele homem. E aí? Já parou para pensar na luta dele, na sua? Cada um tem uma sua luta, né, irmão? Não vou falar da tua, não vou falar da minha, você sabe a tua, eu sei a minha. Mas a dele foi bem complicada, né? A dele foi bem complicada. Mas tinha algo na vida dele que chamava atenção. Ele era um homem reto, justo e se desviava do mal. Era um homem que tinha princípios. E Deus honrou a vida dele.
E quando nós também nos mantemos nessa situação, fiéis a Deus, Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa fé, irmão. Ah, vai estar demorando muito, meu irmão. É no tempo dele, o dono do tempo é ele. O dono do tempo é ele, o dono da situação é ele. Quando vai acontecer, eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa. Vai acontecer um dia. Vai ser de repente. O de repente de Deus vai chegar na minha vida, vai chegar na tua vida, vai chegar na tua família, vai chegar na minha família, e nós vamos cantar o hino da vitória juntos. Vai ser assim, irmãos. Porque eu creio na palavra, você crê na palavra. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se eu não acreditar nisso, então eu não posso mais acreditar na Bíblia, porque eu só vou acreditar na Bíblia no que está aqui de bom para mim. Ah, então isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito. Não é assim. Você tem que acreditar em tudo que Deus fala. Tudo. Tudo que Deus fala, tudo que Deus deixou relatado na sua palavra, aqui registrado para nós, nós temos que acreditar, nós não podemos duvidar de nada. E a Bíblia diz que ele é soberano, ele está sobre todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então ele pode mudar qualquer situação, irmãos. Ele pode mudar qualquer situação. Então o livro traz um quadro da vida de Jó, um homem justo, piedoso, que com a permissão de Deus acabou passando por intenso sofrimento, passou por grandes lutas. Você também não pode deixar de duvidar que, olha, foi tudo permissão de Deus. E se foi permissão de Deus, ele tem poder de mudar tudo na hora que ele quiser. Você sabe o que tem acontecido hoje? É que as pessoas vêm para a igreja por causa de muitos pregadores aí hoje, que a pessoa chega na igreja, aí eles começam a pregar e a ensinar que o crente não vai ter dificuldade em nada. Não é verdade? Que o crente não vai ter dificuldade em mais nada, ele vai ser só sombra e água fresca, com aguinha de coco ainda por cima. É o chamado evangelho light. O cara não vai ter mais nada, não vai ter sofrimento, não vai ter nada. E aí o camarada fica doente. Você está em pecado, ainda falam assim. Ainda falam assim. Você está doente, alguma coisa você fez. Ainda começa a julgar o cara. Alguma coisa você fez para estar doente? Não sei, alguma coisa você fez. As pessoas tratam assim hoje. Aí ele vem todo machucado do mundo, ele vem para a igreja, e chega na igreja, aí ele recebe esse evangelho light na vida dele. Ah, você vai ter 2 carros, você vai ter um apartamento, na cobertura, você vai viver bem a beça. Você não vai ter dificuldade com dinheiro. Você não vai ter dificuldade com nada. Você está na presença do Pai. Olha só, alegria, melzinho na chupeta. Aí o camarada começa a passar por luta na família, começa a passar por luta financeira, o camarada começa a ficar doente, o camarada tem isso, o camarada tem aquilo, ele sabe o que ele faz? Ele sai pelas portas, nunca mais ele volta na igreja. Porque foi ensinado a ele um evangelho que não é a verdade. Foi ensinado a ele um evangelho completamente diferente. Ninguém disse para ele assim, no mundo tereis aflição. Ninguém falou isso para ele. Ninguém falou isso para ele. Você pode passar por luta de dificuldade grande, que você vai sofrer também. E que o reino de Deus é tomado por esforço. Você tem que se esforçar. Ou que você vai passar por dificuldade, por luta, mas olha, tem um Deus que está do teu lado. Ninguém falou isso para ele. É ou não é verdade? Aí ele vem, sai, ele não volta mais, irmão. Pode ter certeza disso. Para ele voltar é só milagre. Mas um milagre mesmo. Daqueles assim que você vai dizer, meu Deus, é milagre mesmo esse camarada voltar. Porque ensinaram a ele algo que não é verdade. Por isso que nós temos que falar e pregar a verdade, a Bíblia Sagrada. Isso porque não há qualquer informação a respeito daquela pessoa que entra na igreja.
quando ela chega na igreja. A história de Jó é uma história interessante, porque esse livro deixa claro que Jó viveu momentos difíceis da sua vida. Momentos difíceis, mas Deus honrou a fé dele. Eu creio também que ele vai honrar a minha fé e a sua fé hoje. Eu creio que nós vamos vivenciar o melhor de Deus também. Basta somente permanecermos fiéis a Ele, na sua palavra, fazendo a sua obra, sabendo que em Deus, sabendo que no Senhor, o nosso trabalho não é vão. E nunca querer nada em troca de Deus. Eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar dessa forma. Eu vou fazer isso porque Deus vai me recompensar. Não, meu irmão. Você tem que fazer para Deus sabendo que Ele é Deus e ponto final. Que Ele é o Deus da tua salvação, que Ele é o Deus da minha salvação. Tem que ser dessa forma. Eu não posso querer barganhar com Deus. Hoje as pessoas ficam assim, ó. Não, eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso. Não é assim, não. Eu tenho que fazer para Deus, sabendo que Ele foi o Deus que me salvou, que me libertou, que mudou a minha vida, mudou o curso da minha família, mudou tudo na minha vida. Eu faço para a honra e para a glória dEle. Não posso fazer pensando em o que Ele vai fazer para mim, ou o que Ele vai me dar. Senão eu vou estar mudando aí as coisas. E não é assim. Deixa eu continuar aqui. Então, quem pensa assim, coloca em dúvida, ou quem pensa diferente disso, coloca em dúvida a soberania de Deus. Mas o livro de Jó reprova esse tipo de pensamento, afirmando que Deus é onipotente. E, portanto, todas as coisas estão debaixo da sua soberania. E quando se fala disso, Jó, o livro de Jó tem um versículo muito interessante. Vamos lá, Jó 42. Abre aí. Todos estão entendendo até aqui? Amém? Vamos lá. Diz assim: bem sei que tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Tem um louvor que fala bem isso aí, mas eu não vou louvar, não. Se eu tivesse que louvar, ia chamar o pastor Anderson aqui, mas aí, o pastor Anderson está cansado, teve aí ontem, né, pastor? Vou chamar você não, hoje não. Então, é isso que Jó deixa aqui registrado. Nenhum de seus planos podem ser frustrados. Quando a gente crê nisso, guarda isso no nosso coração, não tenha dúvidas, um dia Deus vai realizar milagres a nosso favor. Amém? Vamos ler o versículo 16 para a gente comentar aqui. Volta aí um pouquinho na Bíblia. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Aí o 19, olha lá. Eis que levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Jó reagiu às fatalidades que lhe aconteceram com intensa aflição, mas também com humildade. Submeteu-se a Deus e continuou a adorá-lo em meio à mais severa adversidade. Depois a gente vai ver mais à frente a mulher dele falando: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Vai, Jó, faz isso, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Olha quantas coisas aconteceram na tua vida. Mas não, ele continuou fiel. Posteriormente, Jó reagiu à calamidade sem blasfemar, sem falar nada. Mesmo nesse período de tantas lutas na vida dele, Jó não se voltou contra Deus. Expressou diante dele suas queixas e sentimentos. O livro de Jó demonstra como o crente fiel deve enfrentar as lutas e as adversidades na sua vida. Podemos enfrentar essas situações? Sim, podemos. Podemos passar por essas grandes lutas? Sim, podemos. Mas nós nunca podemos deixar de adorar e servir ao único que é digno de honra, de glória e de louvor. Isso é um exemplo claro para nós, que devemos nos manter
fiéis a Deus, sempre procurando, fazendo a sua obra para a glória dele. Amém? Vamos lá, vamos para a revista? Aleluia. Na introdução, o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz, desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência, aqui botaram o, mas não é, a experiência mais dolorosa da vida humana e, ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus consolo diante desse quadro. Primeiro, família de Jó. Vamos lá. Quem era Jó? O patriarca já nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre o século 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevivência de 140 anos do patriarca. Vamos aqui, 42, versículo 16. Vamos lá. 42, versículo 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. O camarada viveu bem. Volta para a revista. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Está lá em Jó 22, versículo 16. Vamos lá? Só para você ir marcando esses textos aí na Bíblia. 22, 16. Está lá, ó. Estes foram arrebatados antes do tempo. O seu fundamento, uma torrente o arrasta. É isso mesmo? É. Vamos lá. Vamos lá, continuando na revista. E tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Amém? Somente até aí. O interessante, irmãos, é que quando a gente lê esse primeiro ponto aqui, a gente vai chegar à conclusão do seguinte: o camarada era justo, ele era reto, se desviava do mal. E teve essa situação na vida dele, mostrando para nós que o dia mal chega para qualquer um. Chega para todos. O que vai diferenciar uma coisa da outra é como e com quem nós vamos estar no dia em que chegar esse dia mal. Você prefere passar o dia mal com Deus ou sem Deus? Você passar o dia mal com Deus, você tem a certeza de que Deus está ao seu lado. Deus está guardando você. Quando uma pessoa não tem Deus e ele está passando o dia mal, meu irmão, é um desespero na vida desse homem. É um desespero. O próprio apóstolo Paulo tem lá, diz sobre isso, o dia mal. Vai chegar um dia mal. O pastor está me amaldiçoando logo de manhã cedo. Não estou te amaldiçoando, não, irmão.
Porque muitas das vezes Deus permite essas coisas acontecerem, dia mal acontecer, chegar em nossas vidas, para quê? Para estar nos preparando, para estar nos lapidando, para estar nos mostrando alguma coisa, para estar preparando você para um grande ministério, para estar preparando você para lá na frente você dar um testemunho para uma pessoa, para estar aconselhando alguém. Eu lembro que logo quando as promessas de Deus vieram sobre alguns profetas para falar comigo, depois disso, meu irmão, você não tem noção do que eu passei. Você não tem noção. Mas todas as vezes em que eu me encontrava numa situação de grandes desafios, de grandes lutas, de grandes problemas, vi um profeta de Deus se levantar, e olha, eu vou falar para vocês, às vezes não era nem da igreja, nem me conhecia. Nem me conhecia. Falava assim, não, olha, Deus mandou dizer que Ele está com você, isso tudo é para que lá na frente Ele possa concluir a obra que Ele tem na tua vida. Eu dizia, meu Deus do céu, mas eu nem falei com Ele, nem te conheço. Mas Deus faz isso. Permite passar por dificuldade, permite você passar por uma luta, para quando você estiver pronto, aí começar a obra na tua vida. E aí você vai chegar e vai testemunhar, porque vai chegar pessoas para conversar com você de diversas situações e vai precisar que você fale alguma coisa. E aí você vai falar o quê? Se você não tem experiência daquilo, se você não vivenciou aquilo, você não sabe nem o que é uma luta, o que é uma dificuldade, como é que você vai falar para uma pessoa sobre isso? Vou te dar um exemplo. Como é que uma pessoa vai chegar para um grande camarada aí que ganha 30 milhões por mês? Como é que uma pessoa vai chegar para ele, vai falar que está passando uma dificuldade e vai falar, rapaz, eu também estou passando, viu? Que experiência de vida que esse camarada vai ter? Não, se ele já teve lá atrás, tudo bem, mas aquele que nunca teve essa dificuldade, como é que ele vai falar de dificuldade de dinheiro? Não tem como, vai fazer o quê, irmão? É só um exemplo, mas é mais ou menos desse tipo. Quando as pessoas passam por isso. Então, quando Deus permite alguma coisa, mesmo você sendo fiel a Ele, reto diante dEle, as lutas podem chegar também nas nossas vidas. Amém, irmãos? Agora, temos que saber como vamos tratar e como vamos nos portar diante dessa situação. Porque vai chegar para todos nós. Amém? Segundo, a esposa de Jó. Ih, rapaz, agora vai ter problema aqui. Agora, Wagner, você que é grandão, fica aqui do meu lado, Wagner. Ó, vamos lá. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou fama de uma mulher insana, ambiciosa, por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas virulentas, das quais ele teve repugnância. Todavia fazia seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação de seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Ela teve 10 filhos com Jó. E como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Aí o texto aqui a gente vai ler rapidinho, mas vamos comentar aqui algumas coisas. Assim, ó. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Capítulo 2, versículo 9. Amaldiçoa a Deus e morre. Deixa eu ler aqui. Esse conselho da esposa de Jó afetou ele. Bateu lá no fundo, né?
Aí você vai dizer assim, poxa, pastor, que mulher insana, que mulher doida falar um negócio desse. Às vezes, aliás, eu falo isso porque às vezes isso é uma verdade. A gente fala as coisas sem pensar, né? A gente fala as coisas, mas nem sempre aquilo que a gente fala é reflexo do nosso sentimento. A gente fala, às vezes, estourou assim, saiu da caixinha e pum, falou alguma besteira, falou alguma coisa. Eu vejo isso. Essa mulher falou nesse momento de muita luta, de muita dor na vida dela. Não sei qual seria a sua reação, mulher, ao lidar com uma situação dessa. Eu não sei. Mas nesse momento aqui, ela teve essa hora de falar isso. Aí você trazer para os dias de hoje, uma mulher como sendo uma mulher de Deus, ela não vai falar um negócio desse. Ela vai edificar o lar dela. Ela vai tentar fazer com que o esposo veja de outra forma. Mas é compreensível também. De repente ela falou no calor da situação. Ela, pum, explodiu, falou. Se isso acontecer com você, mas depois o que você vai fazer, mulher? Você vai chegar, poxa, maridão, desculpa, perdão, foi sem querer. Falei, desculpa. A gente também fala às vezes, né? Não fala ou não fala, homens? Fala aí, irmão. Amém? Fala, pode falar. Às vezes a gente também fala algumas coisas assim, que entristece. O Jó devia estar pensando, pô, meu irmão, vou largar essa mulher aqui sozinho, deixar ela sozinha aqui, não vou ficar com essa mulher não, essa mulher vai acabar comigo. Está falando besteira essa mulher aí, meu irmão. Amaldiçoar a Deus? Eu não posso amaldiçoar a Deus. Eu tenho que adorar a Deus. Eu sou de uma família em que a minha mãe se converteu e o meu pai só veio se converter 30 anos depois. No leito. Deus me usou, fui lá, preguei para ele, ele aceitou a Jesus. Depois de ter ficado quase um mês em coma e não tinha falado nada sobre Deus ainda, eu orei a Deus, falei, Senhor, tira ele do coma só para eu ir lá pregar para ele. Sabe que Deus tirou ele do coma, irmão? Deus tirou ele do coma. Fui lá, preguei para ele, e antes de eu chegar até o hospital, eu tinha um meio de transporte, que era um Chevette. Subi na Serra, Grajaú, Jacarepaguá, o carro nunca me deu problema, o carro começou, plat, 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 plat. O carro parou na serra, me enguiçou e foi uma bagunça até chegar lá. Mas cheguei. Cheguei lá, ele estava... Eu perguntei para o médico ainda, e aí, doutor, como... Ele saiu do coma. Eu falei, sério? Saiu, subi correndo, fui lá, conversei com meu pai, ele me ouviu, me reconheceu. Me reconheceu, irmão, saindo do coma, é difícil essas coisas. Mas para Deus não é. E aí eu fui, preguei para ele, ele aceitou Jesus. No outro dia, 2 dias depois, ele entrou em coma de novo. Não voltou mais. Foi para a glória. Eu creio dessa forma, foi para a glória. Mas o que acontece, o que eu quero dizer para você, é que a minha mãe, 30 anos antes, tinha aceitado a Jesus. E o meu pai, ele era alcoólatra. Todo dia ele falava mal de Deus para minha mãe. Eu via isso, irmão. Ela vai para a igreja. Ela vai dar dinheiro para aquele neguinho. Se fosse hoje, ele estava preso. Porque o pastor da igreja que minha mãe congregava, ele era um pouquinho mais queimadinho do que eu. Ele falava, já vai dar dinheiro para aquele pastor Valdeci? Já vai? Aquele neguinho que só vem aqui na hora do jogo para me perturbar. Não sei o quê. Só vem aqui na hora do bolo. Falava um monte de coisa, meu pai. E minha mãe sempre ali numa posição, mulher de Deus, na dela. Não falava nada. Eu via isso na vida dela. Ficava na dela. Tá bom, Fernando. O nome dele era Fernando, mas eu não sou assim não, tá, irmão? Diferente. Sou Fernando, mas não sou assim não, nunca fui assim não. E aí ela falava, pregava para ele, pregava para ele só com o testemunho dela. Ela não falava nada. Às vezes ela até convidava, vamos na igreja. Ô meu filho, vamos na igreja hoje. Eu não vou na igreja coisa nenhuma, Isabel. Vou ficar em casa. Vou ficar vendo o jogo com o meu xeroca. Sabe quem era o xeroca? Era eu. O apelido que ele deu. Ele dava apelido para todo mundo.
Vou falar para vocês. Xeroca, zerinho, coração de aço, branco, xililiu. Eram os apelidos que meu pai dava para todos os filhos. Mas ela continuava fiel a Deus e ela ficou firme. Mesmo ele falando um monte de coisa, às vezes até palavra de maldição mesmo. Falava. Eu imagino Jó, aqui no caso, não era Jó que falava, era a mulher que o amaldiçoava, mandava ele amaldiçoar. Se, de repente, você até que está me ouvindo, você tem aqui dentro, que se tem uma esposa, um esposo que não é do Senhor, irmão, só ora. Mostra a ele, através dos seus exemplos, dos seus testemunhos, que um dia ele vai se converter, ele vai voltar-se para esse Deus que você adora, esse Deus que você serve. Amém? Os filhos, ponto 3, os filhos de Jó. Vamos lá. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquete, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus para seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Jó capítulo 1, vamos lá? Versículo 4 e 5. Porque em meio a tudo isso, ele era um homem ainda que abençoava seus filhos. Olha lá. Seus filhos iam às casas uns dos outros, fazia banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó era um homem que apresentava os seus filhos a Deus por tudo que eles faziam, orava pelos seus filhos, abençoava seus filhos, fazia um papel de sacerdote ali com seus filhos, mas mesmo assim aconteceu essas tragédias com eles. Como pai piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem-estar espiritual de seus filhos. Vivia atento à conduta e modo de vida deles, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentasse da parte de Deus a salvação e suas bênçãos. Jó exemplifica o pai de coração voltado para os filhos, dedicando-lhe tempo e atenção necessária para mantê-los afastados do pecado. Você sabe que muitas das vezes isso não acontece nos dias de hoje. Por quê, pastor? Trabalho, estudos, correria do dia a dia, os afazeres do homem, os afazeres da mulher da sua casa. Mas isso não é desculpa para apresentarmos os nossos filhos todos os dias a Deus. Todos os dias precisamos orar pelos nossos filhos. É obrigação solene dos pais dar aos filhos instrução e a disciplina condizente com a formação cristã e da Bíblia Sagrada. Falar sobre a Bíblia aos seus filhos. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristã e se importar mais com a salvação dos filhos do que com o seu emprego, com a sua profissão, trabalho, na igreja ou posição social. Porque o que tem acontecido hoje? Muitos têm deixado de lado seus filhos para se dedicarem às coisas deste mundo. E aí esquecem dos filhos. Eu sei que é cansativo demais. Às vezes eu chego do trabalho, já falei para vocês, né, Luiz, aquele trânsito nosso de todos os dias, Barra da Tijuca. Todo dia, meu Deus do céu, que coisa terrível aquilo. Mas, às vezes eu chego em casa cansado, aí vem meu filho. Pai,
me leva um pouquinho na praça para jogar um futebol. Falei, ai, tô cansado, filho, vou tomar um banho. Aí vem o outro, o Theo. Vô, me leva um pouquinho para andar de bicicleta na rua. Falei, caramba. Então fazer o seguinte, não vou na pracinha, vamos na rua. Os dois para a rua, vamos embora. Aí eu pego, desço com a bicicleta, sento no portão e eles ficam lá andando de bicicleta de um lado para o outro. E eu fico, esperando. Vamos dar meia hora, vamos subir, vamos tomar banho para jantar, bora. Peraí, vô, só mais um pouquinho. E eu fico lá, não. Tem que ficar, irmão. Ontem eu trouxe ele para cá. Ontem ele estava aqui, Felipe. Aí, ontem à noite, indo para casa, ele é esperto, não é bobo, né? Pai, me leva amanhã lá na pracinha para jogar um futebol. Se eu falo alguma coisa, ele, poxa, pai, ontem já, né, jogar um futebol hoje. Ele vai falar, eu sei que ele vai falar isso. Aí o outro já, vou, leva para andar de bicicleta na rua. É assim, mano. Mesmo cansado, tem que tirar um tempo para levar os garotos para andar de bicicleta, para jogar bola, para se divertir um pouco. E mostrar para eles também o que é ser, ou as prioridades que nós temos que ter. Quais são essas prioridades? Sempre colocar em primeiro lugar Deus. E ontem eu estava, engraçado, nem tinha pensado nisso aqui, na aula aqui que eu estava fazendo. Eu fui botar ele para dormir, estava deitado junto com o Felipe, fui conversar com ele e falei, viu, filho? Aí eu cheguei perto dele e falei assim, poxa, filho, legal ontem, hein? Aliás, hoje, hein? Legal, hein? Ele, o que, pai? Você estava lá na igreja. Você foi. Você queria ficar dormindo, mas tu foi. Beleza. Viu o que acontece? Buscar, tu sabe o que a Bíblia fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as outras coisas vos acrescentarão. Você fez dessa forma, Deus vai te abençoar, meu filho. Ele, pai, tá bom. Virou para o lado e dormiu. Pronto. Dessa forma, porque a gente vai estar ensinando os nossos filhos a ter prioridade. A prioridade deles tem que ser o reino de Deus. Tem que ser as coisas do céu. Depois, as outras coisas. Hoje, não vai ter jeito. Vou ter que levar para andar de bicicleta. Não vai ter jeito, irmão. Aí André já falou, mas está chovendo. Eu falei, não. Aí, pronto, já viu que não está chovendo, né? Sair daqui é a primeira coisa. Pai, ó, você falou. E tem que ir mesmo, porque se não for, começa a falar e dia todo. Você falou que ia me levar, pai. Aí se você pega e dá um tapinha, meu neto não é mole, não. Deu um tapa nele. Depois fala que é pastor. Falei, por quê? Fica me batendo. Ele me bateu. É assim que ele faz, mano. É assim que ele faz. Uma vez ele falou isso, perto da André. André falou, aí André foi muito sábio, valeu. André falou assim, mas é isso mesmo, por isso que ele é pastor, te bate, porque está te corrigindo. Ele saiu. É o fã da Mariana, ele. É brincadeira não, mas tem que ser desse jeito, irmão, fazer. A gente tem que... Ele não é bom, o Theo é brincadeira. Vamos lá, irmão, segundo tópico. Depois fala que é pastor. Mole. Brincadeira, Theo. Lidando com a morte dentro da família. Meu Deus, isso aqui também é complicado. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. É o primeiro ponto. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho, de sua cruz, no Calvário. Assim todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela, entretanto,
a nossa confiança está em Cristo. E por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Vamos lá? Deixa eu ler aqui 2 textos. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 ao 56. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu irmão. Outro, João capítulo 5, versículo 24. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Deixa eu comentar aqui, porque deve ser um momento muito difícil para os pais que têm que sepultar os filhos. Deve ser muito difícil. Isso é uma coisa muito complicada. No curso natural da vida, os filhos que têm, ou, abre aspas, têm que sepultar os filhos, fecha aspas. Mas isso, nos dias de hoje, não é mais uma realidade. Agora, os pais que estão sepultando os seus filhos. Aí eu quero ler um outro texto para eu continuar comentando. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que leva a tantas mortes entre os jovens? Aí eu fui pesquisar algumas coisas e está lá uma estatística no Brasil, muito triste. O que tem acontecido nas mortes entre jovens? Suicídio é o primeiro. Consequência do álcool, alcoolismo. Brigas entre os jovens. Aí você vai falar, pastor, mas o que tem a ver isso? Desobediência aos seus pais. Não honram os seus pais. Não obedecem os seus pais. Fazem loucuras, cometem loucuras. E aí o que acontece? A causa das mortes hoje desses jovens é isso que tem acontecido. Os jovens de hoje não respeitam ninguém. Não gostam de ninguém. Eu sei porque eu lido com jovens, e não aqui, mas em alguns lugares aí. Você conversa com alguns. Uma vez eu conversando com um, ele disse assim: olha o que esse jovem disse para mim. Eu odeio seres humanos. É brincadeira isso, mano? Eu odeio meu avô. Não gosto. Aquele tipo de jovem que não gosta de ninguém. Não gosta de ninguém. A mãe fala pro jovem: não vai, meu filho, para esse lugar que é assim, assim, assim. Lá você vai encontrar isso, isso, isso. Vai dar problema para você, vai dar problema. Mas o jovem: não, mãe, eu vou ali. Eu vou ali e já volto. Não vai nada, dá uma volta na mãe e vai para lá. Eu sei porque eu fazia isso. Minha mãe falava para mim: não vai, Fernando, para ali que é ruim, negócio ali. Né? Tá bom, mãe.
Aí eu ia. Falava que ia para cá, quando eu ia ver, eu já estava ali, ó, do outro lado. É desse jeito, mano. Os jovens não respeitam mais. E os filhos, então, tá complicado. A gente vem para a nossa igreja e a gente tem que orar muito pelos jovens dessa igreja e louvar a Deus por esses jovens. Ontem os jovens estavam aqui, que bênção, meu irmão. Que bênção. O culto aqui dos talentos, eu me emocionei, eu estava ali, eu não consegui conter minhas lágrimas, vendo aquele menino aqui, louvando ontem, qual é o nome dele? Não, o Miguel. Por que eu estou falando do Miguel? Porque no penúltimo, sem ser o desse ano do ano atrasado, o retiro, eu vi os jovens fazendo ali fizeram uma rodinha assim, ele estava junto e estava orando por ele para ele se soltar, falar mais, porque ele era muito caladão, muito na dele. E aí os jovens lá no retiro estavam ali, aí orava com ele, conversava com ele, mas ele era todo, né, todo fechadão, nem conversava. Chegava perto dele, Pai do Senhor, ele, Pai do Senhor, todo, né? Aí ontem ele estava aqui, meu irmão, ele começou a louvar a Deus, a gente sentia a presença de Deus, irmãos. E aí depois ele começou a falar sobre o filho pródigo. Ele até deu uma palhinha, pensei que ele ia pregar, ele ia continuar pregando. Ele e o Pedro aqui louvando ontem, que bênção, meu. Então a gente vê que os jovens dessa igreja têm se envolvido, e louvado seja Deus pela vida do pastor Anderson e da sua esposa, esse trabalho lindo que estamos fazendo com os jovens da igreja, irmão. E ele daqui louvando a Deus ontem. Eu estava ali, não consegui, tive que chorar. Estou ficando igual o Sérgio, chorão pra caramba. Pô, tudo agora me emociona. Será que é da idade, Sérgio? Se bem que há um abismo muito grande entre você e de idade aí, mas... Há um abismo aí, mas... Mas tudo bem. E aí eu estava vendo aquilo, eu fiquei emocionado, mesmo. Aí eu vi aqui... Eu vi aqui o Ronald aqui, dançando com a filha dele. Eu ainda perguntei para ele, tu tomou um diazepam antes, né, para estar aqui, né? E não é possível, irmão. Eu estava ali, o pastor antes não falou, vai ser um derramar aqui hoje. Aí o pastor, não, de lágrimas. E foi, irmão. Não foi só de Deus, não, porque aí depois veio uma irmã aqui, que o nome dela é, como é? Ariane, ó, charada da minha filha. Eu creio que minha filha um dia vai cantar daquele jeito, rapaz. Meu Deus do céu, a irmã louvando, parecia que estava caindo no fogo do céu. Parecia que ela estava pegando bola de fogo do céu e jogando em todo mundo, meu irmão. Pau, pau, foi uma benção. Os jovens da nossa igreja. Os jovens hoje não querem compromisso com nada. Os jovens do mundo não querem compromisso com nada. Não respeitam ninguém, não respeitam nada. E aí que a gente vê isso aqui, ó. Os pais tendo que sepultar os filhos. E quando a Bíblia fala que é para honrar que seus dias serão prolongados sobre a terra, é isso mesmo. Isso acontece. Porque vou te dar um exemplo rapidinho. Eu tinha um vizinho, já contei isso aqui, mas para quem não ouviu ainda, o nome dele era feio demais, Otacílio. Nome feio, né? Otacílio. O Otacílio batia na mãe dele todos os dias. É brincadeira. A mãe dele, o nome dela, Severina. Todo dia o Otacílio batia na Severina. A Severina era a mãe do Otacílio. Esse jovem morreu com 17 anos. 17 anos, teve a sua vida ceifada. Ela está viva até hoje. Crente. E ela era crente. Mulher de Deus. Mas o filho todo dia chegava drogado em casa, batia na mãe. Ao ponto da gente ouvir ela gritando, ai, me socorre, me ajuda. E ele batendo na mãe. Um belo dia, ele foi soltar pipa. Está lá soltando pipa. O jovem de hoje não sabe o que é pipa, não. Ele soltando pipa lá e tal. Não sei o que ele fez lá, parece que ele cortou na mão. Só quem soltou pipa sabe o que é isso. Cortou na mão lá um camarada, o camarada veio conversar com ele.
Você me cortou na mão aí, rapaz, você é doido, não sei o que e tal. Começou a discussão, mas deu-lhe um couro nele. Acho que o que a mãe era para fazer, quem fez foi esse camarada. Deu-lhe um couro nele, largou tudo, ainda tomou a pipa dele, tomou a linha dele e foi embora. Para ele aprender. Aí pronto. O camarada morreu com 17 anos, morreu. Mas o que tem a ver isso? Honra pai e mãe. Ele não honrou a mãe dele, nem o pai dele. Não. A gente está vendo jovens morrendo cedo. É isso, não honra os seus pais. Não honra a sua mãe. A palavra se cumpre, né? Está se cumprindo. Vamos lá, continuando. 2. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Lembra que eu falei no início? O dia mau pode chegar na vida de qualquer homem. Agora temos que saber como nós vamos lidar com isso. Como é que a gente vai encarar esse tipo de situação? Eu imagino como é que Jó recebeu essa situação. Ele ficou triste? Ficou. Ele chorou, claro que chorou. Mas em momento algum ele amaldiçoou o seu Deus, a Deus, ele ficou firme. A sua mulher não, teve uma atitude errada naquele momento. Aí eu comentei também, de repente foi algo que ela expressou naquele momento. O que nós temos que entender é que tudo está no controle de Deus, mesmo sendo umas coisas acontecendo nas nossas vidas de forma terrível, complicadas. A prova que o dia mau chega para todos, isso é fato no que a gente leu agora. Agora, como Jó, que passou essa prova ao lado do Senhor e no final da sua prova teve a vitória, nós também temos e precisamos estar ao lado do Senhor. Nós não podemos abandonar a Deus e nem duvidar de que Ele está no controle de tudo. Se permanecermos firmes em Deus, no final teremos a nossa vitória também, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, vamos lá. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é o que a palavra diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa mais. O processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer, em atitude de adoração, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó, em tudo, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Isso aqui é um exemplo para cada um de nós. Vou trazer mais um exemplo da minha família. Minha mãe, nós perdemos 2 irmãos. O Fábio, que era depois de mim, não, antes de mim, perdão, e o Flávio, o mais velho. Todos os 2. A minha mãe se manteve serena o tempo todo. Eu nunca vi. Acho que eu chorei mais do que ela. Mas ela se manteve ali na posição dela, porque ela sempre teve Deus na vida dela. Minha mãe, se eu ficar aqui falando dela, vai ser até mais tarde aí, vai virar culto, vai virar vigília. Mas é um exemplo, porque ela vivenciou esses momentos aqui, não foram todos, mas 2 filhos, você sepultar 2 filhos, mais um esposo, olha, e ela se manteve ali fiel a Deus, firme na dela, serena, e dizendo, e uma frase que eu não esqueço, ela diz, foi feita a vontade de Deus. Ela falou isso. Foi feita a vontade de Deus. Aqui na vida de Jó, e ela nunca colocou a culpa em nada do tipo, Deus é culpado porque aconteceu isso. Nunca, não, ela nunca falou isso. Até porque todas as vezes que a gente conversava, a gente falava assim, eu junto com ela falava assim, mãe, se for para ele sair do hospital e voltar a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, é melhor Deus preparar ele e levar ele. Ela, é isso mesmo, filho. Tem que ser desse jeito, porque senão não vai dar. E foi o que aconteceu. Deus preparou e levou ele. Então, quando a gente lê esse versículo aqui de Jó, capítulo 1, versículo 20, o 22, que diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ao ler esses versículos, fica bem claro para nós que Jó estava reconhecendo a soberania de Deus e, sobretudo, de que Deus estava no controle de tudo. Deus estava no controle de tudo na vida dele. Ele estava reconhecendo que o Senhor tem domínio de tudo, independente de circunstâncias e tempos, pois Ele é o Todo-Poderoso. Fato é que nada nem ninguém poderá impedir a nossa adoração a Deus. Amém? Terceiro e último tópico, vai falar sobre os cristãos e o luto. Não culpe a Deus. Não é muito difícil, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo estará patente diante de nossos olhos. Vamos ler aqui 2 textos rapidinho para comentar? Vamos lá? Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Segundo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos com um espelho, obscuramente,
Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aí está aqui, vamos comentar aqui. Mas por que tanto sofrimento, tanto desgosto, tantas decepções, tantas lutas na vida dos justos? Por quê? Você pode ter parado um dia e ter perguntado disso tudo para Deus. Como eu já perguntei também, assim como Deus manda a chuva, o sol e outras bênçãos tanto sobre os justos e como sobre os injustos. Mateus capítulo 5, vamos lá, versículo 44 e o 45. Diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justo e injusto. A Bíblia também ensina que todos, sejam justos ou injustos, pode vir a sofrer consequências do pecado de Adão e Eva. Está registrado lá em Gênesis capítulo 3. As maldições caídas sobre a terra como resultado são resultados de Gênesis 3, do 16 ao 19. Elas incluem a dor do parto, espinhos, comer o pão no suor do seu rosto e, finalmente, a morte. Essas maldições são para todos aqueles que ainda não têm Jesus, que quando aceitamos a Jesus, isso tudo é quebrado. Todos estão sujeitos à dor, à tristeza, a sofrimentos, à dificuldade, à luta. Mas se permanecermos fiéis a Deus, Ele é poderoso para nos salvar e para nos dar vitória. Amém? Segundo, vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou. João capítulo 11, versículo 35. E aí, nesse caso aqui, a gente vê o quê? A deidade de Jesus. Jesus chorou, meu. Aí você disse, eu não vou chorar porque eu sou homem. Meu irmão, tu vai chorar também. Todos nós choramos. Olha só. Jesus, nesse momento em que ele chorou, ele expressa a sua dor pela perda, a sua empatia, o amor, a consideração pela família de Lázaro. Ele, se o momento de dor e é de chorar, temos que chorar. Se é de tristeza, vamos ficar tristes. Porque faz parte de todo um processo do ser humano, da vida do ser humano. Então a gente tem que entender e saber viver o luto também. Agora, o que não pode é o camarada pegar uma situação dessa e ficar remoendo. Passa um ano, passa um mês, passa 2 meses, 6 meses, passa um ano e o camarada ainda está chorando porque perdeu. Meu irmão, não pode. Você lembrar é uma coisa, você ficar preso àquilo é outra. Completamente diferente. Completamente diferente. Mas você pode chorar, você pode ter o seu momento ali de luto. Terceiro e último, mantenha a esperança. Vamos lá. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias. Sim, é saudável. Do período de luto. Mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Quem já foi a um sepultamento de uma pessoa que não é crente? Quem já foi? Que desespero, né, irmão? Que desespero. Que coisa, parece filme de terror. A pessoa chora, se esguela. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Depois que morreu? Depois que morreu, lembra que queria fazer aquilo? Tinha que fazer quando estava vivo. Agora morreu, já era, irmão. A fazer o quê? Não fazer mais nada, irmão. Agora que você vai num sepultamento de um crente,
Oh, meu Deus do céu. Irmão, tem uns que se desesperam, né? Tem outros que não. Louvando a Deus, ali conversando, orando, falando sobre as coisas que o varão fez, ou a varoa fez na obra do Senhor, falando dos exemplos que foi deixado. Imagina, é diferente, completamente diferente. Eu lembro, na minha família, o último, vai chorar não, André, foi o sepultamento da minha sogra. Parecia que ela estava dormindo, meu irmão. Parecia que ela estava dormindo. Estava bonitinha, velhinha, né? Estava bonitinha ela. Sentimos muito. Minha sogra era show de bola. Estava lá, meu. E aí todo mundo pensando, olhava para ela, parecia que estava dormindo. Não teve desespero nenhum, ninguém lá pulando, desesperado, não, nada disso. Crente em Cristo Jesus é uma diferença muito grande. Porque a gente tinha certeza, tem a certeza de quando o crente morre, ele vai lá para o Cedebrão e fica lá aguardando só a trombeta tocar, meu irmão, para um dia estar nos ares. Nós vamos ler daqui a pouco, deixa eu continuar aqui. Olha lá. É preciso levar em conta, na revista, tá? Preciso levar em conta que o período do luto dura, em média, 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Essa busca aqui é buscar Deus, irmãos. Não é nada de busca especializada, não, senão o crente vai para o psicólogo, vai para o terapeuta, vai querer saber, eu vou fazer terapia para esquecer. Não, vai orar a Deus, irmãos. Aí descansar no Senhor, que é melhor que você faz, acreditando que está num lugar melhor do que a gente, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque o nosso Senhor ressuscitou no 3º dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Aí vamos ler esse texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler 2 textos aí para a gente encerrar. Aleluia. Eu amo esse texto. Muito. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aí, aqueles que morreram em Cristo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quem crê nisso, diga amém. Está chegando esse dia, meu irmão. Nós vamos estar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 agora. Vamos lá. Aleluia. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que
nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Que as tentações, deixa eu comentar aqui, as adversidades, as perseguições, as tristezas e dores nesta vida nos deem uma mais profunda intimidade com o Senhor, para que um dia possamos também estarmos ao encontro do Senhor nos ares. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós o encontraremos e seremos arrebatados. Estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o nosso Deus. Romanos 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, meu irmão, o que você está passando hoje, o que eu estou passando hoje, a dificuldade que nós estamos atravessando, preste atenção nisso, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, nesse presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Um dia isso tudo vai passar, um dia isso tudo vai ficar aqui, meu. Um dia todo esse sofrimento, toda essa luta que nós estamos atravessando, não vai fazer mais parte de nós, vai ficar aqui. E nós vamos estar para sempre com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Vamos estar glorificando a Ele todos os dias, vamos estar entoando louvores a Ele todos os dias, vamos estar glorificando Ele na glória. Oh, aleluia! Que Deus pede e o que Ele requer de nós, que estejamos o adorando em espírito e em verdade. Possamos ficar firmes em meio às lutas, em meio às dificuldades, aguardando a promessa do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ver só a conclusão para terminarmos. Aleluia. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo do luto não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Que devemos estar confiando sempre no nosso Deus. Amém, irmãos? Chegamos ao final. Glória a Deus.